Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no Inglês Além do Verbo to Be. Eu sou a Verônica do Vale, moro nos Estados Unidos e venho toda segunda-feira, às 20 horas, horário do Brasil, trazer uma aula muito prática, uma aula para te mostrar que o inglês pode ser simples, pode ser até mesmo prazeroso de se aprender. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo, dá um likezinho aí e segue o Inglês Além do Verbo to Be em todas as plataformas. Hoje nós vamos falar sobre praticidade no aeroporto. Eu quero trazer para você frases e palavras que você vai precisar saber, porque você pode tanto falar essas frases, essas palavras, como também ouvi-las. É, porque você está no aeroporto e as pessoas podem conversar com você, te fazer pergunta, e você pode às vezes ficar nervoso, com medo, não saber o que responder. Você vai aprender hoje algumas frases e palavras para te ajudar numa situação como essa. Então, vamos falar sobre praticidade no aeroporto. Quero primeiro começar te apresentando alguns vocabulários. Airport, airport, aeroporto. A gente tem que lembrar que air significa ar e também significa aéreo. Então, muitas palavras que envolvem esse vocabulário de aeroporto começa com air, tá certo? Então, airport, aeroporto. Airline, companhia aérea, é empresa, tá certo? Airline. Air ticket, air ticket ou flight ticket, flight ticket. Essas duas palavras significam passagem aérea. Air ticket, lembra que eu falei do air? Air, aéreo. Então, passagem aérea. O flight, a palavra flight significa voo. Então, a passagem para o voo, passagem aérea, ok? Airport, airline, air ticket ou flight ticket. Arrival, arrival. Olha só, pessoal, o R em inglês sempre vai ter esse som de R. Então, a gente tem que dar essa enrolada mesmo para falar. Então, o correto é arrival, tá certo? Departure, departure. Eu vou de partida. Normalmente, nos aeroportos, você vai ver isso escrito em placa com plural. Então, vai estar arrivals, que são os voos de chegada, são os lugares de desembarque, né? Quando você for ou encontrar alguém, ou você, quando você chegar, você vai estar no arrival, e departure são os voos de partida. No aeroporto vai estar departures, ok? Partidas. Delayed flight. Delayed flight. Então, volta a falar. Flight significa voo. Delayed significa que está atrasado. Então, o voo está atrasado. Às vezes, você pode estar lá no lounge, né, num departure lounge, aquele lugar, sala de espera, para você pegar o seu voo de partida e escutar. Flight number 120 is delayed. Então, está atrasado. Vamos repetir? Arrival, departure, delayed flight. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Como eu falei também em air, que air vai ser o início de algumas palavras relacionadas a aeroporto, essas próximas palavras que nós vamos ver também estão relacionadas a uma palavra, a um verbo. O verbo embarcar, to board, embarcar. Ele vai ser usado para algumas situações. A gente vai usar esse início desse verbo, tá certo? Mas aí a gente vai colocar um ing, que significa embarque, boarding,
embarque. Mas a base, a gente precisa entender que a base para essas palavras que têm boarding vem do verbo to board, ok? Então vamos ver quais palavras mais nós temos que vem a partir desse verbo board. Então, to board, embarcar. To board. Boarding gate, portão de embarque. Então, boarding, embarque. Gate é portão, ok? Boarding gate, portão de embarque. Mais uma palavra com boarding. Boarding pass. Boarding pass, o cartão de embarque. Volto a dar outro exemplo. Tá no departure lounge, tá lá naquele lounge, naquela sala de espera, e a aeromoça fala, passengers flight 120, please go to the boarding gate. Então, por favor, senhores passageiros do voo 120, dirijam-se ao portão de embarque. Algumas vezes elas vão falar, you need to have your boarding pass. Por favor, tenham o seu cartão de embarque. To board, embarcar. Boarding gate, portão de embarque. Boarding pass, cartão de embarque. Uma palavra muito importante, mas deixa eu até abrir aqui a tela para conversar com vocês sobre a palavra banheiro em inglês. Banheiro, se você for procurar, e se você já estudou inglês ou até sabe que existe uma palavra que é bathroom. Bathroom. Porém, bathroom é usado nos banheiros de casa. Por quê? Porque bath significa banho. E room, quarto, né? Cômodo. Então, é o lugar do banho. Bathroom. Bathroom. Em lugares públicos, nós não costumamos usar a palavra bathroom, e sim usaremos restroom. Restroom. É como se fosse o lavabo, tá certo? Toilet. Toilet é o vaso sanitário. Atente-se a isso. Vaso sanitário. Alguns países da Europa aceita e usa a palavra toilet como banheiro público, ok? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a palavra usada para banheiros públicos é restroom. Tá certo, gente? Restroom. É um banheiro. Lembre-se, bathroom, banheiro de casa, restroom, banheiro público. Luggage. Luggage. Luggage é bagagem. Bagagem. Então, toda vez que você vê alguma coisa escrito luggage, tem a ver com a bagagem. E visa é o visto. Vamos ver frases que podem te perguntar em um aeroporto. Alguém pode usar para te perguntar no aeroporto. Primeira frase. Can I see your passport and ticket, please? Can I see your passport and ticket, please? Posso ver o seu passaporte e a passagem, por favor? Então, ticket, passagem. How many bags are you checking? How many bags are you checking? Quantas malas você está despachando? Checking é fazer o despacho das malas, tá certo? Do you have any carry-on bags ou hand luggage? Acabamos de ver, luggage, bagagem. Hand, mão, bagagem de mão. E carry-on bag significa também bagagem de mão. Mala que você está carregando. Copie essas frases aí. Can I see your passport and ticket, please?
How many bags are you checking? Do you have any carry-on bags? Ou do you have any hand luggage? Agora vamos ver frases que você vai usar para pedir informações em um aeroporto. Where can I make my check-in? Where can I make my check-in? Onde eu posso fazer o meu check-in? What time does the flight to Miami leave? What time does the flight to Miami leave? Que hora o voo para Miami sai? Gente, Miami aqui é um exemplo. Você pode colocar o lugar que você vai viajar, certo? New York, Los Angeles, Bali, Dubai. Você vai colocar o nome do seu destino. E uma frase muito importante: Where is gate 2? Where is gate 2? Onde é o portão 2? Aqui é exemplo. Você vai colocar o número do seu portão que vai estar escrito no seu boarding pass para você perguntar. Vamos rever todo o vocabulário? Airport, airline, air ticket ou flight ticket, arrival, departure, delayed flight, to board, boarding gate, boarding pass, restroom, luggage, visa. Can I see your passport and ticket, please? How many bags are you checking? Do you have any carry-on bags? Do you have any hand luggage? Where can I make my check-in? What time does the flight to Miami leave? Where is gate 2? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por você acompanhar aqui o Inglês Além do Verbo To Be. Espero que te ajude. Coloca aqui nos comentários o que você achou e se você tiver sugestão também. Dá um like, inscreva-se no canal e siga o Inglês Além do Verbo To Be em todas as redes sociais. Te vejo na nossa próxima aula. Bye, see you!